Hoje, gente, comecei, né? Falei lá dos pontos CHU, dos pontos de transporte semana passada. Aí essa semana eu vou falar dos pontos RUEI, dos pontos de influência. Então, base geral, assim, né? Pensando de um modo global, e aí só para não fugir, né, do hábito de usar o Imperador Amarelo, não encontrei nada no Imperador Amarelo direcionado aos pontos de influência. Então, se achar, quando achar, farei um vídeo sobre isso com certeza, para trazer essa informação, agregar mais informação. Então, desculpa um pouco pela falha disso, mas ainda assim conseguiremos falar sobre e pensar um pouco do que são os pontos de influência ou os pontos ROI. Tá? Então, basicamente, 8 pontos, tá, distribuídos no corpo, e cada um desses 8, ou seja, 8 diferentes estruturas ou substâncias ou direcionamentos dentro do corpo, por isso influência. Eles vão influenciar tecidos ou estruturas ou substâncias ou alguma coisa ele vai me direcionar. E a gente vai ver o porquê desse direcionamento e o que ele vai direcionar. E aí, mas essa condição de como utilizar, ou para que ele serve, a gente vai falar muito mais sobre isso, dos pontos de influência, do que o que eles são. O que eles são é muito mais simples. Tá? Mas eles são utilizados, né, na prática nossa, né, como direcionador. Então ele vai influenciar, ele vai direcionar o tratamento. E aí eu coloquei aqui, né, um auxiliar do tratamento. Para quê? Para eu direcionar para aquilo que eu preciso. É uma forma de dar um mapa para o ti, vamos dizer assim. Falar, ó, é para lá que eu quero que você vai. Ah, então, por isso ele é muito interessante. E aí, como a gente tem 8 pontos, cada um representando algo específico, a gente vai ter 8 influências específicas, né? Nesse caso, a gente vai ter, aí ficou falhando ficou faltando perdão, os órgãos, né? Os órgãos zang, os órgãos plenos, e por outro lado também a contraparte, as vísceras, os fu, né? Os órgãos ocos. A gente vai ter o ti e o sangue, vasos e ossos, músculos e medula, ou tendão e medula. E então, só de falar o que ele vai influenciar, eu já consigo, para quem está acostumado com o tratamento, é basicamente o corpo todo, né? Eu tenho yin, tenho yang, tanto a nível de estrutura, principalmente parte órgão e víscera, né? Aquilo que a gente quer influenciar dentro do corpo, principalmente, quanto substâncias. Qual substância? Qi e sangue. A partir do sangue eu posso gerar líquidos, por exemplo. Então, fica mais fácil. Tem a questão dos vasos sanguíneos, dos ossos e da medula. Esses três, gente, eles acabam tendo uma relação aí um pouco mais interessante, né? São partes, perdão, os vasos e os ossos são vísceras extraordinárias. Se são vísceras extraordinárias, eles armazenam medula. Se eles armazenam medula, eles têm um potencial bem legal, né? Um potencial bem interessante ali para trabalhar. E é algo que a gente costuma direcionar muito o tratamento. Por quê? Porque está armazenado, principalmente no caso dos vasos sanguíneos. Eu não sei vocês, mas eu acabo trabalhando muito essa parte dos vasos sanguíneos. Eu acabo tendo uma visão da acupuntura, da massagem e de várias outras terapias e medicinas, e chame como quiser, né? Que o que ele faz devidamente no corpo é influenciar a circulação de sangue, o sangue chegar da melhor forma possível em todos os locais. Então, isso é a visão que eu tenho, assim, basicamente, o que a acupuntura faz? Organiza a nutrição do corpo. Ela vai direcionar sangue de qualidade para onde tem que ir, ou seja, para todos os lugares do corpo. Tá? Então essa é a minha visão meio tosca, tá? Para explicar brevemente, muito rapidamente, de como funciona a acupuntura. Então, funcionar vasos sanguíneos é necessário, extremamente necessário, é por onde conduz a vida.
né? E aí a gente vai ter a questão dos ossos, tá? Pelo armazém de essência, além disso também, né, nossa estrutura, que é algo assim a considerar. E aí músculos e tendões, outra parte de estrutura também considerável, e medula, que é basicamente nossa influência de intelecto, né? Então é a parte de cérebro. Então, legal, eu tenho algo a mais para influenciar cérebro aqui. Perdão, cérebro. Então, gente, se eu tenho 8 pontos que são específicos para direcionar para 8 qualidades, vamos dizer assim, dentro do corpo, que são interessantes. Então, eu vou ter aí 8 pontos que podem me direcionar o TI ou direcionar o tratamento. Tratamento de acupuntura é TI, né, gente? Então, ele pode direcionar o TI para algum local ou para influenciar algo, algum aspecto do corpo. E aí são aspectos interessantes, né, para a gente pensar. Então eu quero falar um pouco sobre esses pontos, quero falar a localização, e aí quero abordar um pouco com vocês e qual o pensamento desse uso, tá? Pelo menos a minha visão, gente. E aí lembrar, eu não sou o dono da acupuntura, eu não tenho todo o conhecimento, o que eu tenho é a minha prática. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Se servir bom, se não servir bom, se vocês tiverem como discutir e debater comigo, fantástico. Vamos aprender juntos. Legal? Então, só coloquei aí os pontos para ter a visualização e aí eu vou trazer um por um deles. Beleza? Então, legal, gente. Primeiro ponto aí a trabalhar. Fígado 13. Ponto de influência dos órgãos plenos, dos órgãos Zan. Local desse cara, ponta da primeira costela flutuante ou 11ª costela. Chato de achar? Razoavelmente chato de achar. Quando a pessoa tem mais volume, tem mais gordura, é pior. Tá? Se a gordura é dura, pior ainda. Agora, uma forma muito simples de encontrar esse ponto é encostar o cotovelo no tronco. Ele vai parar praticamente do lado dela, ou na mesma linha. Então, você vai ter uma base, a ponta do cotovelo vai ficar lateral, ou bem na base da 11ª costela. Então, vai ser muito mais simples de encontrar utilizando essa referência. Tá? E aí, encontrei ali, determinei aonde está, qual a direção dessa ponta, dessa costela, e eu vou agulhar a ponta da agulha em direção à ponta da costela. Legal? Beleza. Normalmente, a gente lembra lá do trajeto do fígado, eu espero, né? Chegou lá na região de virilha, região de genital, ele penetra, passa por genital, mas ele penetra, né? Vai lá para Renmai, de Renmai, ele exterioriza novamente ali em fígado 13, passa pelo fígado e aparece em fígado 14. Beleza? Esse ponto, gente, ele tem uma influência além do fígado. Lembra de o que mais é esse ponto? Eu espero que vocês se lembrem que esse ponto, ele é ponto mu, ele é ponto de alarme do baço. Então, ele é ponto mu do baço. Que lindo. Se ele é ponto mu do baço, vocês concordam comigo que ele vai trabalhar baço? Então, se ele vai trabalhar baço, ele vai trabalhar fígado. Qual a relação que eu costumo ter entre baço e fígado? O fígado sarrafa no baço, né? Isso que é habitual. Então, esse ponto ele é interessante ali para acalmar um pouco essa relação entre fígado e baço. Ele é um ponto interessante para trabalhar os órgãos internos, seja fígado, seja baço, mas também ele acaba influenciando todos os órgãos plenos, todos os órgãos amplos. Então, se eu tenho um tratamento, gente, que ele está direcionado para o interior, para o órgão, eu tenho um problema realmente no órgão, não é um ponto interessante para eu direcionar o TI? Além de, e aí lembrar quais outros pontos que têm a característica de influenciar internamente. Influenciam mais diretamente o órgão. A gente tem outros grupos de pontos, né, que fazem isso. A gente vai passar por todos esses grupos e aí depois a gente faz um fechamento
de todos esses grupos de acupuntura, como pensar melhor esse tratamento. Legal para vocês isso? Espero que sim. Então, beleza. Então, esse primeiro ponto tá aí, fácil de achar. Agora eu acho que ficou um pouco mais fácil de achar. É dolorido, costuma ser bastante dolorido. Tem gente que dá risada, porque sente cócega. Então, toma cuidado aí. E aí, lembrar, avisar para a pessoa, dá licença, eu vou palpar ali. Tem gente que tem aflição, tem gente que não gosta, tem gente que tem hipersensibilidade. Então, lembrar de avisar que você vai palpar, pode ser um pouco desconfortável. Então, ponto de influência dos órgãos, vai trabalhar fígado, vai trabalhar baço, vai trabalhar a relação entre fígado e baço, e também pode direcionar o Ti para o tratamento do interno, para o tratamento do órgão pleno, do yin do corpo. Legal? E aí, como que eu vou pensar esse ponto? O problema é interno, eu vou usar ele e está resolvido? Não, né? Qual é o órgão? O que está acontecendo com o órgão? É deficiência? É um excesso? É fleuma? É uma alteração? É o que está acontecendo ali para que eu possa montar o tratamento e influenciar esse tratamento, ou seja, influenciar os órgãos junto com o tratamento. Lembra, gente? É algo que vai me ajudar a direcionar. O TI vai me ajudar a direcionar o tratamento para onde deve ir. Legal. Segundo ponto, VC12. Esse ponto já é bem mais simples, né? Acho que todo mundo já sabe onde está esse ponto. Se não sabe, vai descobrir agora, nunca mais vai esquecer. Fácil de achar, ponta do processo chifoide, osso aqui do peito, centro do umbigo, meio do caminho, na linha média do corpo. Então, fácil de encontrar. Tá? Gente, quer saber como funciona esse ponto? Primeira vez que você tiver uma dor de estômago, um desconforto no estômago, uma indigestão, qualquer coisa no estômago, massageia ele um pouco lá. É muito provável que ele vá tratar o seu problema, principalmente se for agudo, se for na hora. Tá? Acabou de acontecer, comi aquele negócio, não deu certo, tá ruim lá, massageia. Agora tem uma condição. Se for para expulsar, ele vai expulsar. Então, esse ponto pode produzir êmese, tá? Eu posso vomitar por trabalhar esse ponto num momento de crise ali. Então, não se espantem se isso acontecer. Tá? Principalmente se for alimento ruim. Tá? Se tiver coisa parada no estômago e ele tiver que botar para fora para o corpo ficar bem, ele vai pôr para fora. Legal? Tá? Então, assim, ponto de influência das vísceras. Olha lá, o que eu falei, acabei de falar agora. Estômago. Peraí, me chama. Então é ponto de influência do estômago ou das vísceras? Das vísceras. Porém, além disso, ele é ponto mu do estômago. Então, ponto interessante para trabalhar ali, né? O estômago. Mas, além disso, gente, ele também vai trabalhar todas as outras vísceras. Então, se eu tenho uma relação do tratamento mais para o yang, mais para o visceral, é bom direcionar o Ti para lá. Ah, então sempre que for um tratamento para yang eu vou... Não, não é bem por aí. Eu quero influenciar vísceras. Então eu tenho um problema de intestino preso, isso daí pode ser interessante? Claro, não é um problema na parte de víscera. Ele pode me influenciar? Claro que ele pode me influenciar. Gente, VC12 ele é muito utilizado, mas muito utilizado na nossa prática clínica. Né? Depois, pega num Atlas lá, tem alguns na internet também que são interessantes, veja a gama de funções que tem esse ponto. Mas, só de eu lembrar que ele trabalha internamente a nível de estômago, ele tem uma influência direta com o estômago, eu lembrar de um conceito lá atrás que eu já falei para vocês, quando falei de formação de Ti. O estômago é considerado o mar também de todo o Ti, de todo o sangue, de todo o corpo, porque é ele quem recebe os alimentos, processa os alimentos para ser depois transformado dentro do corpo. Se não for o estômago funcionando, gente, bau, não vai funcionar mais nada. Por quê? Não vai ter nutrição, tá? Pelo menos na via clássica de funcionamento do corpo, tá? Não me entendam mal. Beleza? Então, a mesma coisa, se eu quero influenciar o Ti no tratamento para ir para as vísceras, seja tratamento de vesícula, seja tratamento de bexiga, seja tratamento de qual víscera for,
Principalmente o estômago, sim, principalmente o estômago, mas qualquer víscera, gente, tá? Então ele vai me influenciar, ele vai direcionar o tratamento para as vísceras. VC17, outro ponto muito interessante, eu acabo não utilizando tanto, ele é um ponto muito legal, muita gente usa muito, eu não utilizo muito por causa da localização. Como eu atendo muito mais mulheres do que homens, é muito mais desconfortável trabalhar esse ponto. Quando é necessário o trabalho? Com certeza. Com toda certeza. Por quê? Gente, é ponto de influência do Ti. Uau! Olha o local desse cara. Do mesmo jeito que VC12 está em cima do estômago, o VC17 está em cima do coração, está em cima do pulmão. Ele está nessa região de aquecedor superior. Ele vai me influenciar aquecedor superior. Legal? E aí, principalmente o quê? Formação de Ti. E aí, se eu lembro, além de ser ponto de influência do Ti, o VC17 também é ponto mu do pericárdio. Qual relação que o pericárdio vai ter com o Ti? Ah, nenhuma. Imagina, pericárdio, Ti, bobeira. Pericárdio só protege o coração, né? O que ele vai ter de influência no Ti do corpo? Nenhuma. O coração não tem relação com o Ti, né? Peraí, gente, claro que tem, né? Lembra que a formação do Ti ali, do zonti do Ti torácico, depende do Ti do pulmão e do Ti do coração. Então, quando a gente fala de pericárdio, coração e pericárdio, lembra, coração e pericárdio lá no Imperador Amarelo eram considerados como um. Então, ele tem uma relação muito grande com o Ti por ajudar a controlar o coração. E aí, além disso, gente, local onde ele está e essa reunião, né, do Ti torácico. Então, esse Ti é muito influenciado por VC17, principalmente. Então, Ti para respiração, muito legal utilizar VC17, claro, muito legal. Mas olha outro pensamento aqui, que é a Ti a um nível geral. Mas, volto a dizer, principalmente Ti a nível de aquecedor superior. Localização desse cara, mais ou menos, gente, no meio do osso do peito, no meio do externo. Tá? Na linha média anterior, mais ou menos no centro desse osso. Se vocês deslizarem o dedo ali, algumas pessoas vão encontrar fácil um buraquinho onde apertar é dolorido. Tá? Para homens, costuma ser muito mais fácil localizar isso, ou localizar em homens, porque ele vai ficar no centro, na linha média, tá? Bem no meio da linha entre os mamilos. Tá? Para mulher, pode ser assim também? Pode, mas lembrar que a mama pode ter variações, né? Então ele pode estar um pouco mais para cima dos mamilos, ele pode estar um pouco mais para baixo, ele pode estar lateralizado. Então, não vai ser uma referência tão boa quando utilizar em mulheres buscar dessa forma, tá? Então, traça ali, passeia um pouquinho ali no centro do externo, vocês vão encontrar esse ponto, ele costuma ser bastante dolorido. E aí, lembrar, gente, é um ponto interessante para eu influenciar o centro, né, para influenciar o aquecedor superior, perdão, não o centro, o aquecedor superior, fazer com que esse Ti flua melhor, sim. É interessante para trabalhar bloqueio do Ti no aquecedor superior? Também. Mas eu diria que juntamente, para trabalhar esse bloqueio, lembrar lá do pericárdio 6. Tá? Ponto bastante interessante para desbloquear o Ti que está preso no aquecedor superior. Tá? Então, se eu quero influenciar o Ti no meu tratamento, ai, Michel, então isso é uma deficiência de Ti, vale a pena? Vale. Volto a dizer, ele vai me influenciar muito mais o Ti do aquecedor superior, tá? Mas vai influenciar o Ti a um nível geral também. Então, é interessante sim. Legal? Bexiga 11, ponto de influência dos ossos. Gente, eu não sei por que esse ponto é ponto de influência dos ossos. Realmente,
Tá longe ainda de eu compreender por quê. Os outros ainda, alguns fazem mais sentido para mim, né? Que nem alguns que eu comentei ali, faz algum mais sentido. Mas esse ponto é o ponto de influência dos ossos. Então, não sei quem está acostumado a utilizar esse ponto, mas digo, é muito interessante. Por quê? Quando eu falo de osso, eu comentei ali no começo da aula, né? É uma forma de eu lembrar de armazém de essência. Osso é armazém de essência, todos essas vísceras extraordinárias, lembrar o porquê que elas são extraordinárias, né? Elas armazenam essência. Se elas armazenam essência, elas podem beneficiar muito um tratamento. Porque eu posso buscar converter algo, converter ou ti em sangue, ou sangue em ti. Ou, basicamente, ti em essência, essência em ti, né? Trazer isso para um nível um pouco mais denso de armazenamento. E aí, uma influência muito interessante, na minha visão, então, além de armazenar, da parte de influenciar ossos, também essa possibilidade de influenciar um pouco a essência. Tá? Isso é a minha visão. Por quê? O osso é armazém de essência. Então, se o osso está ruim, é que a essência está ruim. Se o osso fica bom, a essência pode ficar boa de novo. Legal? Então, se eu influencio o meu tratamento quando tenho problema de ossos com esse ponto, se o dito é que ele vai direcionar, ele vai influenciar esse tecido, ele me vale muito a pena para esses casos mais crônicos, esses casos mais de desgaste dos ossos. Né? A essência já está desgastando, a pessoa começa a ter osteopenia, osteoporose. Então, muito interessante. Sim. Muito interessante, por exemplo, para tratamento de soldagem dos ossos, do calejamento. Sim, também, porque ele vai influenciar o osso, não importa o que do osso. E aí eu até estenderia, e isso já é da minha parte, tá? Uma possibilidade. Por quê? Se eu lembro de osso, osso é rim. E aí tem uma parte do osso que também tem uma outra relação com o rim, que é a cartilagem. Então, talvez, gente, por favor, talvez esse ponto possa ser interessante para influenciar o tratamento de cartilagens. E aí eu utilizo, além desse ponto, o outro que a gente vai ver aqui, que é o VB39, que é o ponto de influência de medula. E aí o mesmo pensamento do porquê influenciar a medula, o que tem a ver com a cartilagem. É relacionado tudo com o rim. Então é uma forma de direcionar o tratamento para a deficiência do rim, tá? Isso é a minha visão, gente. Por favor, isso é a minha visão de acupuntura. Legal? Beleza. Localização desse ponto. Primeira vértebra torácica, abaixo do processo espinhoso, um tsum e meio lateral. Então, duas relações aqui. Tsum, o que é o tsum? Tsum é uma unidade de medida, né? Polegada, o tamanho, a distância do meu polegar ou a distância do meu dedo médio, tá? Ou dedo anular, tá? Anelar, perdão. Isso é para cada um, né? Então eu vou ter que medir da pessoa e aí lembrar, como eu estou nas costas, eu tenho um facilitador, que é, por exemplo, na escápula, eu vou ter da linha da escápula à linha média 3 tsum de distância. Se eu estou a meio caminho, eu estou a um tsum e meio. Legal? Então, uma forma mais fácil de encontrar esse local. E aí, como saber qual é a T1? Utilizem a mão por completo. Na minha visão, é mais simples do que dedo. Então, põe a mão inteira na transição entre o pescoço e as costas e o dorso e faça movimento de sim com a cabeça. A última vértebra que movimenta é a sétima cervical. Então, esse último processo espinhoso que você sente mexer, a sétima cervical, você vai descer mais um carocinho. Esse carocinho é a primeira vértebra torácica. Então, um tsum e meio lateral, a base dessa espinha, esse é o bexiga 11. Então, ponto legal para influenciar o tratamento de questões ou assuntos que vão para os ossos. Legal? P9, ponto de influência dos vasos sanguíneos.
Gente, esse ponto é assim, uau! Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, porque eu já comentei um pouco da minha visão dos vasos sanguíneos, né? O que que são esses vasos sanguíneos? É só a via por onde flui a vida no corpo, né? Que a vida é sangue, sangue é vida, vida é sangue. Então, depende das artérias, das veias para trabalhar. Então, P9 vale muito a pena. Trabalhar vasos sanguíneos é trabalhar o quê? Trabalhar circulação, é trabalhar qualidade de ti, é trabalhar hemorragia, certo? É trabalhar coração. Olha, trabalhar vaso sanguíneo é trabalhar coração. Então P9 me ajuda a trabalhar coração? É, gente, P9 me ajuda a trabalhar coração. Legal, né? Aí tem o triângulo do não sei o que lá, que acalma. Ai, por quê? Tá aí. Tá? Tem uma explicação. Você pode dar o nome belo que você quiser, mas o ponto de acupuntura tem função, ele tem relação, ele tem influência. E aí que a gente tem a influência dos vasos sanguíneos. Legal? Então é um ponto, gente, que vale muito a pena trabalhar. Localização desse cara, prega do punho, prega radial, né, do punho, radial, artéria radial. Então, o que é radial, artéria radial, gente? Radial, rádio, esse osso, então, para o lado do dedão, eu vou passar, ou melhor, chega aqui, você vai sentir um osso na lateral do punho, escorrega para dentro dele, você vai apertando, sentir uma pulsação. Essa é a sua artéria radial. Então, se for agulhar, ele vai ter que estar lateral, radial à artéria, tá? Para não pegar a artéria, gente. Se pegar a artéria, vai machucar. Tá? Vai machucar, vai sangrar, vai causar um caroço ali e vai doer, tá? E não é essa a nossa intenção. Então, pontinho chato de agulhar. Até hoje eu tenho problema com esse ponto, gente. Até hoje eu tenho problema com esse ponto. Não é brincadeira isso que eu tô falando. Até hoje eu tenho problema para agulhar esse ponto. Ele é chato, na minha visão. Espero que para vocês ele seja muito mais amigo e compreensivo. Tá? Mas basicamente, por que, que ele é chato? Algumas pessoas acabam tendo variações anatômicas na ossatura aqui dessa região. Então, às vezes, o osso entra um pouco no ponto, você tem que vir mais por trás, tá? Não dá para cravar ele. Eu já comentei isso, pelo menos com quem já fez aula comigo. O meu agulhamento, eu prefiro o agulhamento perpendicular. Então, não gosto muito de inclinar as agulhas, mas a hora que precisa, a gente dá um jeito, né? A gente chega lá onde a gente tem que chegar no ponto. Mas pontinho que vale muito a pena, gente. Influencia vasos sanguíneos, portanto, influencia sangue, portanto, influencia coração, portanto, influencia muita coisa. Edema, dá para trabalhar a partir disso, porque pode ser dessa falta de circulação, desse problema de circulação. Tá? Então, lembra, ele é um ponto que vai me direcionar, ele vai influenciar para aqueles tecidos, mas eu tenho todo um tratamento por trás. Aí eu tenho todo um tratamento em conjunto. Legal? O bexiga 17, que é o ponto de influência do sangue. Tá? Ele já vai estar um pouco mais descer, né? A gente estava vendo aqui em cima o bexiga 11, certo? A gente vai ter que descer um pouco aí nas costas. E aí, para facilitar a nossa localização desse cara, a escápula vai ajudar também. Normalmente, a base aqui, né, a parte, ou o pico, a parte mais baixa dela, vai coincidir com a sétima vértebra torácica ou dorsal. Legal? Abaixo desse processo espinhoso, lateral a ele. Legal? Então, pode ser um abaixo, um acima aqui, gente, é desenho. Nós vamos contar T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Aí, ó, bonitinho. É isso aí mesmo. Então, ele vai estar mais ou menos nessa altura ali. Se vocês quiserem depois confiram, contem, é bom para aprender, mas basicamente cruzei ali, puxei a escápula, a ponta da escápula até a vértebra, vou chegar na sétima vértebra cervical, no processo espinhoso. Abaixo desse processo espinhoso, 1,5 para cada lado. Vai ser um ponto de influência do sangue, gente. Chi e sangue é tudo que a gente precisa dentro do corpo. Então, ponto
muito utilizado? Sim, muito utilizado. Como ponto normal, ele diz que é ponto chu dorsal, né? Aquele ponto de transporte, ponto lá, beiçu, ponto, né? Beiçu do diafragma. E aí, gente, o que o diafragma vai ter em relação com o sangue diretamente? Diretamente, nada. Agora, se eu lembrar que o diafragma está ali entre coração e fígado, eu já começo a pensar um pouco melhor se ele não tem nada a ver. Tá? Por quê? Essa relação do aquecedor médio com o aquecedor superior, ela é importante não só pela relação do fígado, mas também pela relação do baço, né? Para que possa subir esse nutritivo para poder processar e formar sangue. Então, ele pode ter esse pensamento de eu trabalhar essa comunicação entre aquecedor superior e aquecedor médio. Então, esse ponto pode ser interessante também para trabalhar esse problema dessa comunicação. É muito frequente que me bloqueie o Ti no aquecedor superior ou no aquecedor médio? Sim, porque ele também vai influenciar, ele também vai direcionar o tratamento para diafragma. Então, além de ser um ponto de influência de sangue, ele também trabalha diafragma. Legal? Ele é muito utilizado em conjunto com outros pontos para influenciar o sangue, gente. Não é só ele, não. Para trabalhar sangue, eu também tenho que pensar outras coisas, né? Eu tenho que pensar nutritivo, então tenho que pensar baço. Eu tenho que pensar fígado, por conta também desse armazém do sangue. Eu tenho que pensar coração, porque na teoria é ele quem produz o sangue, é ele quem está relacionado com o sangue. Então, vai além, mas é um ponto que vai me influenciar o tratamento para o sangue. Ponto de influência dos músculos e tendões. VB34, ponto de influência de músculo e tendão. Então, quando eu falo de tendão, tá? Fígado na cabeça. Quando eu falo de músculo, baço na cabeça. Porém, eu preciso correlacionar esses dois e lembrar que o VB ele tem uma influência muito direta com o fígado. Sim, ele é interior-exterior com o fígado, né? E aí lembrar que ele trabalha muito com essa face do fígado também. Tá? Então, para trabalhar esse relaxamento, principalmente dos músculos e tendões, a nutrição dos músculos e tendões. Tá? Então, para problemas, para pancadas, entorses, contusões, é sensacional. Qualquer trava, qualquer bloqueio que seja a nível de músculo e tendão, não é ósseo. Vai lá em VB34, você vai ganhar muito no seu tratamento. Às vezes, esse é um ponto que eu acabo utilizando muitas vezes para mostrar eficiência de ponto único para as pessoas. Então, qualquer bloqueio articular, qualquer dor tensional, isso pode me ajudar e muito no tratamento, inclusive sozinho, isolado. É a melhor acupuntura, gente? De jeito nenhum. Como disse, isso é para mostrar que um ponto de acupuntura pode mudar muita coisa, pode realizar um tratamento. Tá? Então, não gosto de trabalhar com uma agulha, duas, eu gosto de trabalhar com bastante ponto. Eu gosto de pensar o caso, eu gosto de influenciar mesmo o corpo, mas tem hora que a gente precisa de coisa rápida. Então, coisa rápida, uma agulha basta, né? E aí, localização desse cara. Se a gente for, vou tentar, tá? Aqui, gente, não é bem isso, mas considerando que aqui tá a fíbula, tá? A cabeça da fíbula. Então, abaixo e à frente da cabeça da fíbula. Então, se eu pegar esse canto aqui, normalmente, gente, eu costumo deslizar 45 graus ou em direção ali a E36. A E36 estaria basicamente mais ou menos nessa reentrância aqui dos músculos. Tá? Então, eles vão ter uma certa proximidade aqui, tá? Mas um grupo muscular diferente de influência. Então, cabeça da fíbula abaixo e à frente desse cara. Legal? Pontinho simples de achar. VB39, ponto de influência da medula. Mas assim, o que um ponto de influência de medula pode me dizer? Se ele influencia a medula, gente, medula eu lembro direto de cérebro, né? Mar das medulas. Né? Mar da medula, cérebro, se influencia a medula, influencia cérebro. Legal? Primeiro pensamento que eu tenho. Porém,
Onde mais eu tenho medula? Né? Eu também tenho medula ali na coluna, eu também tenho medula, ou basicamente essência, medula, dentro dos ossos. Mas assim, a relação que eu acabo fazendo, vocês perceberam como estende e chega a medula, chega no rim. Gente, medula sempre vai chegar no rim, e o rim vai chegar na medula, e a medula vai chegar no osso, e o osso vai chegar na essência, e a essência vai chegar no cérebro, e o cérebro vai chegar na essência, e a essência é rim. Rim é essência, rim é cérebro. E aí lembrar que cérebro é rim junto com o coração. Legal? O cérebro não é só o rim. Legal? O cérebro também tem relação ali muito forte com o coração. Então, é uma forma de eu influenciar cérebro, é uma forma de eu influenciar ossos, é uma forma de eu influenciar essência, esse ponto. Né? Tem a tradição, a história lá, né, o conto, né, do sininho que fica batendo, né, a tornozeleira que as dançarinas usavam, os melhores dançarinos usavam, que ficava batendo o sininho nesse ponto, né, para trazer mais capacidade de vida, mais qualidade de vida. Tá? Então é curioso, tá? Para influenciar essa medula, influenciar essa capacidade de gerar essência, tá? De ter essência em qualidade. E aí lembrar, VB39 também, gente, é um ponto de cruzamento ali, né? Um ponto de reunião dos 3 yang da perna. Então, um ponto bastante legal para utilizar, para fluir melhor o fluxo ali nessa região, né? Nessa parte, nesse caminho ali. Então, um pontinho também bastante legal. E aí lembrar, né, esse ponto de reunião, né, dos três yan, também é local para a gente trabalhar lá técnica de punho e tornozelo, né, microsistema de punho e tornozelo. Então, vale a pena lembrar desse cara com muito carinho, que ele também influencia a medula. Então, além dessas funções pontuais desse cara. Beleza? Então, como disse, gente, não tenho muito para dizer sobre esse grupo de pontos, é mais a característica específica de cada um dos pontos e lembrar que esse ponto, ele é meio, o pensamento é que ele é um ponto de direcionamento para sangue, para o Qi, para o Zang, para o Fu, para os ossos, para a medula, né? Para todos esses 8, e aí ficou faltando aqui os vasos, e ossos e tendões. Tá? Mas ele vai direcionar o meu tratamento, ele me ajuda a direcionar o tratamento. Então, a gente costuma usar de monte, porque é um ponto que é bem legal. Tá? E aí, principalmente, já comentei isso, mas só para reforçar, apesar deles serem muito legais, gente, não utiliza sozinho. Pensa uma sinergia, pensa o tratamento. O tratamento ele é um direcionamento, um endereçamento do que eu quero que o corpo faça, ou do que o corpo deve olhar que está fraco ou que está faltando atenção, né, do corpo. O corpo não está lidando com aquilo corretamente. Então, ao invés de usar de forma isolada, pensa numa sinergia. Eu quero trabalhar sangue, é um ponto que pode me ajudar, a bexiga 17. Eu quero trabalhar medula, VB39 pode me ajudar. Eu quero trabalhar músculos e tendões, VB34 pode me ajudar. E assim por diante para os outros, tá bom? É um ponto que vai ajudar o tratamento, vai influenciar o tipo para ir para aqueles locais, para essas pegadas, vamos dizer assim. Beleza? E é isso, gente. O que eu tinha para falar sobre os pontos Hui, fecha aqui. Michel, Oi. então seria assim, o direcionamento para tratamento, procurando a raiz, geralmente a gente vai para o lado de emoção, não é isso? Sim e não. Eu 99,98% brincadeira. A maioria dos tratamentos a gente sabe que tem uma raiz no emocional, sim. Então, eu sempre procuro essa raiz, daí eu vou direcionando o tratamento por isso. Então, Beth, pensa o seguinte, pensa o seguinte, por mais que você tenha uma raiz que está no emocional, eu posso pensar o emocional, mas o emocional, ele é correspondente, ou melhor, a qualidade do emocional é correspondente à qualidade da saúde do órgão.
beleza? Porque ele é um reflexo. O órgão toma conta, então se ele não está tomando conta direito, a ação não é correta dessa emoção. E aí, o que está de errado nesse órgão ou nessa víscera? Normalmente a gente vai buscar Qi, sangue, Yin, Yang. Então a gente tem já um direcionamento maior para essa parte. A outra parte é o ramo, né, que a gente vai trabalhar depois. E aí vai estar mais para o outro lado. Então você vê que tem dois grupos ali de pontos de influência, um que é mais interno, um que é mais para tratamento das raízes e um que é mais para tratamento dos ramos. Você vê que legal? Consegue perceber isso daí? Então, isso é muito maneiro. Então, assim, por mais que eu direcione para o tratamento no pensamento do divergente, do emocional, eu também devo tratar algo além disso, às vezes. Então, se eu preciso, eu vou influenciar de uma outra forma, não só a nível de canais, né? Eu já vou trabalhar a nível mais é um pouco mais forte, né? Um pouco mais profundo, porque ele vai pegar a estrutura basicamente, né? Seja que for uma influência ali do Qi, né? Pegando o Qi como uma parcela do Yang, né? Eu pensando nisso de estrutura, tá? Algo, como eu coloquei ali antes, um grande sistema, ele influencia grandes sistemas do corpo. Então, é pensar a nível grande. O que eu quero trabalhar? Qi. Então, VC17 pode me ajudar. O que eu quero trabalhar? Sangue. Então, o Bexiga 17 pode me ajudar. É pensar grande. Tá? Ele vai me ajudar a influenciar esse aspecto específico que é condizente com o meu tratamento da raiz ou do ramo. Essa é a ideia do ponto que eu vejo. O bexiga 11, ele pode ajudar também, que ele tem influência ali na cartilagem, né? Então, eu acredito que sim. Pensando no raciocínio que eu fiz ali com vocês, eu acredito que sim. Sim. E aí ele pode ser usado, então, também para tratar artrose? Sim. Artrose é osso, não é? Aham. Também. Mas também tem a ver com a cartilagem, né? Qualquer coisa de osso. Qualquer coisa de osso. Qual a sua pergunta sobre raiz e ramo? Ah, o que é raiz e o que é ramo? Tá. Basicamente, uma das visões da medicina chinesa é comparar as doenças ou o adoecimento a uma planta, a uma árvore. Então, ele fala que essa árvore tem raiz e tem ramos. A raiz é aquilo que começa a gerar, da onde surge o problema. E os ramos são os sintomas, aquilo que acontece, aquilo que a pessoa relata, o problema que apresenta. É aquilo que eu vejo. A raiz está escondida, o sintoma é o que eu vejo. A síndrome está escondida, o ramo é o que eu vejo. Entendeu? Então, eu vou sempre ter essa visão de aquilo que está escondido, aquilo que eu busco. A síndrome é a raiz, ou o que aconteceu, o que gerou a etiologia é a raiz, enquanto que a apresentação, os sintomas e os sinais são os ramos. Ou seja, por que aquela raiz existe, tal coisa está acontecendo. E aí eu posso pensar no tratamento, ou tratar os ramos, que são a sintomatologia, ou tratar a raiz. Então eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 pensamentos de como fazer o tratamento. Farei uma aula sobre isso qualquer hora. Como decidir qual tratamento fazer na hora. Legal?